nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás, e comigo estarás. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui diante de Deus, porque o Senhor nos reúne, porque Ele nos chama para estar diante dEle. Não podemos fugir do seu Espírito, nem da sua convocação. A voz do Senhor nos chama, o Espírito do Senhor nos faz chegar à sua presença. Bom dia para você que está num novo dia, aí no outro fuso horário, lá do outro lado do mundo, nossos irmãos do Timor-Leste, Singapura, Tóquio, Osaka, Sydney. Deus abençoe vocês. Boa madrugada para você que está aí nos acompanhando em toda a Europa e na África. Em especial em África, nós saudamos os irmãos que estão nos acompanhando lá em Angola, Moçambique, Cabo Verde. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Brasil e em todo o continente americano. Vamos cantar Salmo 139. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, sua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás, e comigo estarás.
E hoje nós vamos ler ali Gênesis 17, a segunda aliança que Deus fez com Abraão. Você provavelmente sabe que Deus fez uma primeira aliança com Abraão lá em Gênesis 12, pois ele fez uma em Gênesis 12, fez uma nova em Gênesis 15, fez uma terceira aqui em Gênesis 17, e aqui na terceira aliança que ele faz, Deus introduz uma segunda aliança e introduz o selo da aliança, que é a circuncisão. A introdução do selo da aliança acontece em Gênesis 17 e até aqui, em Gênesis 12 e Gênesis 15, ela era pela fé. Em Gênesis 17, o sinal da fé, o sinal da aliança é a circuncisão. E a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso hoje. E vamos continuar na nossa caminhada. Eu vou convidar você agora para uma oração. Nós vamos orar juntos. Peço a você que, se está no seu lugar de oração, na sua casa, dobre o seu joelho, erga as suas mãos, clame ao Senhor. Se você não pode fechar os seus olhos, não pode erguer as mãos, não pode dobrar o joelho, nos acompanhe em oração, em espírito e em verdade. Vamos orar. Eterno Pai, Deus bendito e amoroso, Deus de graça, misericórdia, consolação, provisão, providência, Deus da aliança, nós aqui estamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, para buscar a Tua presença, porque Tu nos buscaste. Nossa alma vem a Ti como a abelha necessita do néctar da flor, como na encosta verde a relva da montanha se espalha, nós também nos derramamos diante da Tua presença. Tu és, ó Senhor, a nossa rocha, nosso refúgio, nossa proteção. Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o nosso maior tesouro. E não temos nenhum outro bem na terra a não ser a Ti. E nós sabemos disso, e o Teu Espírito Santo nos clama dentro de nós, dizendo estas palavras e transformando-as em verdade. Nós te bendizemos porque, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna, o selo do Espírito, e a nossa alma pertence a Ti. Nós te bendizemos por isto, ó Deus, porque somos Teus, porque vivemos para Ti. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor em Cristo Jesus. E nós te bendizemos pela obra eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te bendizemos pela Tua palavra, que está gravada em nossas almas, em nossas mentes, em nossos corações. E te agradecemos por tudo, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Cristo seja toda honra, toda glória e todo louvor, na Igreja e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Me acompanhe então. Por que eu estou falando na segunda aliança quando a gente está aqui em Gênesis 17? Porque Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, e fez com ele uma aliança. Depois, em Gênesis 15, Deus renovou essa aliança com Abraão. Mas até aqui, em Gênesis 12 e em Gênesis 15, a aliança era baseada apenas na fé. Não havia necessidade de Abraão fazer nada. Não existia um sinal e um selo nesta aliança. Em Gênesis 17, Deus introduz uma segunda aliança, dizendo para Abraão que era necessário que ele, além da fé, tivesse um sinal na carne e tivesse um sinal da aliança e começasse a colocar em prática as obras da fé. Esta é a terceira vez que Deus faz uma aliança com Abraão. Até aqui, a aliança era baseada na fé, na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Em Gênesis 17, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, viu?
Aqui aproveito para saudar a Rô Alves, e com a Rô Alves nós também abraçamos toda a sua casa, em especial aí o Arthur, né? E a gente sempre faz a referência ao Arthur, porque o Arthur está aí na nossa lista de oração permanente, desde que o Alves pediu por ele, e a gente continua orando por ele e orando pela sua casa, pela sua família. E aí eu vou pedir para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando aqui, para também orar por cada irmão, cada irmã que aqui está nessa hora da aliança, nesse lugar de oração, neste momento diante de Deus. Mas eu quero convidar você para ouvir o que Deus disse a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui em hebraico, Deus introduz mais um atributo, mais um nome divino. Lembra que até aqui Abraão e Deus estão falando um com o outro, e Abraão está chamando Deus de Adonai Yavé, o Senhor Deus. Agora Deus diz para Abraão, eu sou. A mesma coisa que ele disse lá para Moisés. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Eu preciso dizer uma coisa aqui para você que talvez você não tenha prestado atenção. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão e pedindo para Abraão andar pela fé e viver pela fé. E Abraão escorregou, pisou na bola. Não foi o que aconteceu? Foi. Ele foi lá para o Egito, quando Deus mandou não ir. Lá ele mentiu, enganou o faraó, fingiu que Sara era sua irmã. Depois ele volta do Egito, e mesmo tendo vencido a batalha com a ajuda do Senhor, ele entra no conselho de Sara, e aí ele segue a vontade da carne e do sangue, e tem um filho com Agar, a egípcia, que provavelmente veio com ele lá do Egito. Então preste atenção aqui como um erro se transforma em outro erro, um abismo vira outro abismo. Abraão foi parar lá no Egito porque estava com medo da fome. E aí ele vai para lá e mente. Lá Deus o salva, mas ele provavelmente voltou de lá trazendo Agar e trazendo os bens, trazendo o rebanho. Aí ele se estabelece no outro lugar. Aí Sara diz assim, pega esta senhora aí, pega Agar, a minha serva, e faz um filho nela. Abraão podia ter dito assim, mulher, que é isso que você está dizendo? Mas ele não fez isso, ele seguiu a vontade da carne e do sangue, e aí ele teve um filho, Ismael. A gente viu esse texto ontem, inclusive a gente viu que Deus fez uma aliança também com Agar, quando ela estava desprezada, injustiçada, sozinha, desamparada. E aí aparece a expressão que ele é o Deus que vê. Ora, o Senhor Deus, Adonai Yavé, o Deus que vê, agora aparece para Abraão dizendo assim, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você podia ter confiado no meu poder e não na carne e no sangue. E aí ele diz assim, anda na minha presença, Abraão. Isso aqui é uma chamada que Deus está fazendo em Abraão, tá? Deus está chamando a atenção de Abraão. É uma chamada mesmo. Abraão, vem cá, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que você está fazendo, Abraão? Que história é essa de fazer um filho em Agar? Que história é essa de ir para o Egito, Abraão? Que história é essa que você está fazendo, Abraão? Anda na minha presença. Anda na minha vontade. Seja íntegro. Gente, aqui Deus está cobrando de Abraão que ele, além de fé, tenha obras. E aí eu não tenho como dizer isso para você de outro jeito. Deus está apertando o parafuso em Abraão, está exortando Abraão, dizendo assim, faz a minha vontade, Abraão, anda na minha presença, seja íntegro, seja correto.
faça alguma coisa de acordo com a fé. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aí Abraão se prostrou o rosto em terra. E Deus lhe disse: de minha parte, esta é minha aliança com você. Abraão se humilhou diante de Deus. Abraão não ficou se justificando, tá? Isso é importante dizer aqui. Tem muita gente que Deus chama atenção e a pessoa fica se justificando, fica se explicando. Não, Abraão jogou o rosto em terra, se humilhou diante de Deus. De minha parte, disse Deus. Olha aqui que Deus está falando que tem duas partes. A minha parte, a sua parte, Abraão. A minha parte, disse Deus, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. E não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Aqui tem uma mudança. Abrão significa o pai exaltado. Abraão, o pai de muitas nações. Paulo, comentando esse texto lá em Romanos 4, vai dizer que Deus fez uma nova aliança com Abraão, uma aliança na fé e nas obras. Uma aliança que mudou, inclusive, o nome de Abraão. Então, não sou eu que estou dizendo que tem uma segunda aliança. É Paulo que está dizendo que aqui tem uma nova aliança com Abraão. Você não será mais chamado Abrão, que quer dizer pai exaltado, mas seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E eu o tornarei extremamente prolífero. Prolífero quer dizer que ele vai gerar vários filhos e nações. De você farei nações, de você procederão reis, no plural, não é um só povo, não é um só estado, não é uma só nação, não é uma só etnia. São várias etnias, várias nações. Paulo vai dizer que todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão, cristãos, espalhados por toda a terra, e todos aqueles que, segundo a fé, encontraram também o Messias. Leia lá Romanos 4, você vai entender melhor isso. Mas aí Deus vai além e diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Aqui tem uma condição, viu? Nesta aliança: anda na minha presença, faz a minha vontade, seja íntegro, e aqueles que têm Deus como seu Deus, aqueles que servem El Shaddai, o Todo-Poderoso, é que recebem a promessa que vem acompanhando a aliança. Tem uma condição aqui. A condição é: eu serei o seu Deus e vocês serão minha propriedade. O que mudou aqui, gente? Na aliança anterior, Deus está fazendo uma aliança de proteção, de provisão, de bênção, de uma aliança que é entre o Deus Criador e a criatura. Agora aqui é uma aliança em que Deus está assumindo que aqueles que são dele e que nele creem são a sua propriedade e são, portanto, ligados a ele. Por isso que quer dizer, eles serão aqueles que são de Deus. É isso que quer dizer o texto. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. É uma aliança perpétua, geração após geração. Leia depois Deuteronômio 6 para você entender isso melhor. De sua parte, agora a aliança tem uma segunda parte. Deus diz: da minha parte, e ele diz que vai fazer: eu serei o Deus deles e eles serão meus. Da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. E esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada.
Por que a gente está dizendo, junto com Paulo em Romanos 4, que agora tem uma segunda aliança, uma nova aliança, diferente da outra? Na outra bastava ouvir a voz de Deus e seguir pela fé. Agora que Deus pede uma marca, um sinal nesta aliança. E Deus diz assim: todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai. Sarai quer dizer senhora, mas ela será chamada Sara. Sara significa princesa. Eu a abençoarei. Olha, ele é o pai de muitas nações e transforma Sara em princesa deste reino de Deus. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão, olha aqui no plural, nações e reis de povos. O que está escrito no hebraico é que de Abraão e de Sara saem etnias, nações. Não uma única etnia, não um único povo, nem um único estado, mas nações, estados, etnias, povos e reis de povos. Abraão, de novo, prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Em hebraico está escrito que Abraão disse que Ismael viva, que Ismael esteja na sua presença. E Deus responde que Sara terá um filho e que ele terá o nome Isaque. É interessante você saber que vários comentaristas do Talmud, vários comentaristas do hebraico vão dizer que Isaque significa riso. Então, o filho da promessa é o filho do riso e da alegria. E o Senhor diz: com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, olha aqui Deus conversando com Abraão: levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e o farei prolífero e multiplicarei a sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará, no ano que vem, por esta época. Por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Então veja aqui que Deus está dizendo para Abraão que é o seguinte: Abraão, você tentou dar um jeito nas coisas, mas com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem negociação. A minha aliança vai passar por aquilo que eu vou fazer. Por isso Deus se apresenta para Abraão agora não mais como Adonai Yahvé, mas como El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer qualquer coisa.
E para provar que Deus pode fazer qualquer coisa, ele vai dar a Abraão um filho na sua velhice. E vai fazer Sara, aos 90 anos, conceber. Porque Isaac é o filho da promessa, é o filho do milagre, é o filho do poder de Deus. E Ismael é o filho da tradição, dos costumes, da carne e do sangue. Aqui tem um conflito que vai atravessar a Escritura várias vezes. Deus não está abençoando Ismael, que é o primogênito de Abraão, está abençoando Isaac, porque a escolha de Deus passa por aquele que Deus escolher. É isso que Deus está dizendo para Abraão. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que os homens costumam fazer. Deus está dizendo para Abraão assim: é do meu jeito, é da minha forma. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os nascidos na sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhes ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos em sua casa como os estrangeiros. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que eu falei antes, eu vou dizer de novo: os povos árabes, os ismaelitas, os descendentes de Ismael, os seguidores do Corão, também fazem a circuncisão. Todos os ismaelitas, todos os muçulmanos, todos os seguidores de Ismael e todos os seguidores de Maomé, maometanos, fazem a circuncisão, e o costume que está lá, segundo o Corão, é da circuncisão aos 13 anos. Por que 13 anos? Está aqui, ó, porque foi a idade com que Ismael foi circuncidado. Nos povos árabes, nos povos maometanos, ismaelitas, islâmicos, esta é a idade da maioridade também. Então, a circuncisão é feita na maioridade, aos 13 anos. A circuncisão é feita para dar ali o sinal da aliança e um sinal também na descendência de Ismael, que também são descendentes de Abraão. Mas entre os israelitas, entre os descendentes de Isaac, a circuncisão é aos 8 anos, aos 8 dias. Não é 8 anos, não. 8 dias. Então, a criança ainda está com 8 dias, ela é circuncidada em Israel. E o adolescente é circuncidado entre os povos árabes, seguidores do Corão, e os ismaelitas. Aqui a gente tem a circuncisão presente entre dois povos. Para os seguidores do Corão, maometanos, ismaelitas, isto é um sinal da aliança na carne. Para os israelitas, seguidores de Moisés e descendentes de Isaac, este é um sinal de circuncisão na carne. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que a circuncisão na carne nada significa se ela não for acompanhada da circuncisão do coração. E aqui a gente vai ter que dizer uma coisa importante. Tem muita gente no meio cristão dos nossos dias defendendo a circuncisão. Defendendo que ela seja retomada, que ela seja reaplicada. Tem gente nas igrejas tocando chofar, botando quipá, defendendo a circuncisão. Deveriam ler Gálatas, Efésios, deveriam ler Romanos, deveriam ler o apóstolo Paulo, que vai dizer o seguinte: por que vocês, que eram livres, estão de novo se submetendo à servidão? A aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis 17 foi uma aliança, preste atenção, corretiva. Abraão precisou de uma marca na carne, e este é o sinal da circuncisão, porque Deus estava dando, e eu vou dizer de novo,
Deus estava dando um sermão em Abraão. Deus está apertando o parafuso, puxando a orelha. Abraão, por que você seguiu a carne e o sangue? Você estava indo só pela fé. Tinha 2 alianças já pela fé. E eu estou aqui cuidando de você, dando vitória nas batalhas. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É como se Deus perguntasse para Abraão assim: o que você foi fazer, Abraão? Resolveu seguir a carne? Pois então agora você vai ter uma marca na carne, para lembrar que eu sou o Deus da promessa, o Deus da aliança. Eu queria que você entendesse isso, porque muita gente não entende isto. Não entende por que é circuncisão e não entende por que ela é em cima de Abraão e dos meninos. É porque ela prefigura o sacrifício por causa do pecado, mas é uma correção em cima de Abraão, em cima de Ismael, em cima de Isaac e da sua descendência, para que eles não esqueçam que Deus é quem dá todas as coisas e que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele é quem pode fazer tudo e não o homem. Abraão está sendo corrigido aqui e ele e a sua casa passam a ter um sinal na carne, um sinal da aliança, que é uma marca. A gente pode dizer isso com todas as letras. Uma marca corretiva, uma marca distintiva, para que eles lembrem que não podem fazer tudo só porque são homens, para que eles lembrem que Deus exige que eles sejam íntegros, para que eles lembrem que andem pela fé. Eu sei que este texto levanta uma série de discussões, uma série de questões, mas eu vou resumir na questão principal, que é a primeira que aparece logo no início do capítulo 17, onde Deus diz assim: ande segundo a minha vontade, ande na minha presença e seja íntegro, seja correto. Eu estava conversando com muita gente ao longo desse tempo a respeito do que acontece com o povo que se diz evangélico, que se diz cristão, que se diz israelita, que se diz ismaelita, descendente e seguidor de religiões, e as pessoas estão dizendo a mesma coisa. As pessoas não estão mais se preocupando com o caráter, estão se preocupando apenas com uma religião cheia de signos, de símbolos, performática, uma religião de discurso, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. O Deus de Abraão, de Ismael e de Isaac é um Deus que exige integridade, é um Deus que exige caráter, é um Deus que cobra daqueles que Ele ama, e cobra, procura. E eu comecei cantando aqui o Salmo 139. O Salmo 139 diz: eu não posso fugir do Espírito de Deus. Se eu subo aos céus, Ele está lá. Se eu vou ao mais profundo abismo, cavo a minha cama lá na sepultura, Deus está lá também. E o Salmo 139 termina com uma oração de integridade. Sonda-me, corrige-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o que eu quero pedir a você, meu irmão e minha irmã, é que você busque a integridade de coração e não se preocupe com as marcas na carne. Elas foram colocadas por Deus como correção para os patriarcas e para os seus descendentes. E por isso, elas foram abolidas em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A circuncisão não é mais necessária. Não precisamos de marca na carne, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Mas isso significa que a gente não precisa ser íntegro, correto e justo? Não. Pelo contrário, Jesus diz que você deve ser como ele é. Ou seja, se já estava difícil pular ali o salto em altura com 1 metro, o Senhor passou para 10 metros. Agora o padrão é Cristo. E nós devemos ser como Ele é. Então, ali a irmã está lembrando a frase que o povo diz:
Não, não existe essa história de servir cada um a Deus do seu jeito, não. Deus tem o seu próprio jeito. Deus não aceita que os homens façam seus próprios jeitinhos e jeitões. Deus tem o caminho e o caminho é Cristo. É só você ler o que a própria palavra diz. Jesus diz assim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, circuncidado ou não, ninguém, circuncidado ou incircunciso, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Na nova aliança que nós temos em Cristo, o caráter de Cristo é absolutamente necessário. E é impossível vir ao Senhor e chegar diante de Deus se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o padrão para todo e qualquer irmão ou irmã em Cristo Jesus. Nós vamos orar, a Magda está acabando de chegar, Deus abençoe a Magda, o Fernando, a Fernanda, nós vamos orar por eles e também por quem mais estiver chegando depois. Eu vou pedir a você agora, meu irmão e minha irmã, que abra o seu coração diante de Deus. Dobre-se diante do Senhor, se você, como Abraão, reconhece a soberania e o poder de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos clamar diante do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu nos enviaste Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que não fiquemos desamparados e desorientados no caminho para a salvação e para a vida eterna. E dentro de nós Tu nos selaste com o Teu Espírito Santo. O Espírito é o selo da promessa espiritual, eterna, em cada um daqueles que pertencem ao Senhor. O selo na carne não é mais necessário, mas o selo do Espírito é essencial, é fundamental. E diante dele, Senhor, diante deste selo do Espírito, diante do sangue do Cordeiro, diante do Pai Todo-Poderoso, nós agora apresentamos cada vida, cada irmão e cada irmã que aqui está. Que o Senhor guie os nossos caminhos, endireite os nossos passos, sonde o nosso coração e tire de nós aquele caminho mau ou qualquer outro desejo ou intenção que não seja de acordo com a Tua vontade. Guia-nos pelas veredas do Teu nome por amor da Tua justiça. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que foram selados espiritualmente com o selo da promessa até o dia da vitória em Cristo Jesus. Que assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém.